Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Provérbios capítulo 10, versículo 15. Este provérbio se trata de uma constatação sobre uma realidade inegável, que recursos materiais tornam esta vida terrena mais fácil, melhor nesse sentido. Pense, pessoas ricas têm nos seus bens um forte amparo contra a maioria das adversidades que nós enfrentamos neste mundo, contra a fome, contra a insegurança, contra doenças. A riqueza, os bens materiais são recursos valiosos nesse sentido. Por isso, Salomão destaca que os bens do rico são a sua cidade forte. O ponto desse provérbio não é de fazer uma avaliação disso, um juízo de valor, se é certo ou errado, mas apenas de constatar a realidade aqui. E por outro lado, o outro fato também observado pelo autor é que os pobres enfrentam durezas nessa vida, justamente por sua falta de recursos. Passam fome, lidarão com inseguranças, não vão conseguir tratar todas as doenças, por causa da pobreza, como uma ruína mesmo, em suas vidas. Mas pensando nesse provérbio, vamos tentar entender um pouco mais alguns dos alertas que a Bíblia faz sobre os perigos da riqueza. Eu acho que esse provérbio nos ajuda a entender alguns dos motivos nisso. Lembre-se do que Jesus falou em Marcos capítulo 10, versículo 25, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa cidade forte, como descrito por Salomão, que os ricos encontram nos seus bens, se transforma em uma tentação para um apego desmedido a esses recursos e, no fim das contas, a depositarem neles a sua confiança. Em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo escreveu aquele que é um dos textos mais completos sobre este assunto em toda a Bíblia. Paulo começa a falar sobre isso no versículo 3 daquele capítulo. Ele começa falando sobre o problema de falsos mestres, que tomados por ganância chegavam a ver a pregação do Evangelho como um meio de enriquecimento e de ganhos pessoais. Depois Paulo vai falar de um grande alerta para aqueles que querem ficar ricos, no versículo 9. E por fim, em 1 Timóteo 6,10, profere uma frase célebre: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E com esse versículo 10, Paulo deixa muito claro que o pecado não está na posse de dinheiro em si. De fato, vários servos de Deus, que foram aprovados, elogiados por Deus, inclusive, foram homens de muitas posses. Abraão foi um deles. O justo Jó foi um deles. Mas o que Paulo deixa claro aqui, o pecado está em amar o dinheiro. E na nossa própria experiência prática, a gente consegue entender por que o apóstolo colocou essa atitude como sendo a raiz de todos os males. Quanta maldade e injustiça são feitas ao nosso redor por causa da ganância de homens que querem ganhar mais e mais dinheiro. Mas quando a gente relaciona essa ideia de amar o dinheiro, dita por Paulo aqui, com as palavras de Salomão em Provérbios 10,15, fica evidente para a gente quão fácil é amar o dinheiro. E esse é um alerta para ricos e para os pobres. Muitos ricos terão dificuldade em deixar de amar suas riquezas. Em Marcos 10, quando Jesus proferiu a frase que mencionamos aqui, ele tinha acabado de dialogar com aquele jovem rico, que amou mais os seus bens materiais do que o próprio Senhor Jesus.
Mas pense também em como muitas pessoas pobres, infelizes com a ruína oriunda da sua pobreza, também amam o dinheiro e vivem por almejar todas as vantagens terrenas que obterão por meio dele. Em 1 Timóteo 6, no versículo anterior, no versículo 9, Paulo fala: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O alerta aqui para pessoas que querem ficar ricos. Certamente, muitos pobres se encaixarão nisso. E Provérbios tem muitos alertas sobre o perigo de com uma confiança demasiada, desmedida nas riquezas. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Como é fácil alguém confiar tanto em seus bens materiais, por serem essa cidade forte, e deixarem de perceber que elas não vão resolver o grande problema de suas vidas, a sua situação diante de Deus. E Provérbios 23, versículos 4 e 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Medite nessas palavras e não deixe que o amor ao dinheiro tome conta do teu coração e te faça perder tempo e energias com coisas que não vão durar por toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.